Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais episódio Diálogos com Dani, podcast. Para você que está nos vendo pelo YouTube, queria que você fizesse a sua inscrição pelo canal para que você possa acompanhar esse episódio, entre outros, do podcast. Você que está no Spotify, queria pedir a gentileza de você avaliar esse episódio, de preferência com 5 estrelas, para que essa mensagem, entre outras, possa chegar para mais pessoas. Hoje eu estou muito feliz em recebê-la. Já faz algum tempo que eu a convidei, a data chegou. Nós vamos falar sobre autoestima, nós vamos falar sobre diástase, nós vamos falar sobre postura, sobre exercício físico. A minha convidada é Viviane Sampaio, educadora física. Muitíssimo obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz, Vivi. Eu estava esperando por você. Para a gente falar, eu acho que o mais importante de toda a nossa conversa é a autoestima, o que ela pode fazer, né, com as nossas vidas. E aqui eu quero ressaltar que não é uma conversa exclusiva para mulheres, é uma conversa para homens e mulheres. E eu queria, Vivi, começar você contando a sua história pessoal, de vida, para que as pessoas possam entender por que é que você chegou a esse método seu, não é? De melhora postural, de condicionamento físico, de tentar diminuir a diástase, né? Então, eu queria que você começasse a a contar a sua história, que eu achei ela magnífica. Primeiramente, obrigada, Dani, pelo convite. A alegria é minha, querida. Obrigada, pessoal. Meu nome é Viviane Sampaio. Eu sou treinadora já há mais de 24 anos. E no ano de 2006, eu casei, me tornei mãe, né, nesse ano. E foi aí que começou tudo, né? Porque no primeiro filho, ele teve alta, primeiro que eu, né, o bebê. E eu não entendia por quê. O médico queria me examinar porque a minha barriga, ela ficou gigante. Parecia que não tinha saído nenhum bebê dali. Tá. Então, ele me examinou, não achou nada, me liberou. Só que eu fiquei com aquela barriga por meses. Foi diminuindo muito devagar. E no começo eu já saí, coloquei uma cinta modeladora, mandei ajustar. Meu marido teve que ajustar, soltar mais ela, né? Para eu conseguir apertar um pouco a barriga para ver se voltava, melhorava, enfim. Mas eu fiquei meses com a barriga grande e eu não entendi o porquê. Então, foi diminuindo devagar, aquela cinta me incomodando muito e eu percebendo dor nas costas e para amamentar era ruim. Ele nasceu numa época de calor, né? Meu filho nasceu em outubro, então estava bem no calorão, né? Nesse ano. E aquela cinta, roupa, amamentar, aquela coisa. Eu falei, não, fiquei 6 meses com a cinta. Tá. 6 meses ainda? 6 meses eu tentei aguentar. Tá. Só que me gerava dor nas costelas e eu não via resultado com a cinta. Muito pelo contrário, parecia que minha barriga estava ficando mais flácida. Enfim, estava me incomodando muito. Eu tirei, né, a cinta, passei a não usar mais. E amamentei até 1 ano e 2 meses, né? E fui ficando, me sentia muito cansada, mas muito cansada. Então, vira e mexe, a cada 5 meses eu ia no médico de novo, no obstetra. Doutor, eu tô muito cansada. Eu tô assim, parecendo um trapo de chão. Falava assim, não sei o que tá acontecendo comigo. Ele, não, fica tranquila, você é mãe. Agora tem mais coisas para fazer, isso, aquilo. Aí eu pensava na minha cabeça, falei, gente, será que virar mãe a gente virar esse trapo? Porque eu tô me sentindo um trapo. Cansaço, sem energia, né? Mas assim, dando conta das coisas, cuidando da casa. Dava aula numa academia atrás da casa da minha mãe, né? Então, no período que eu dava aula, ela ficava com o Pedro para mim. Seu filho, Eu ia lá, voltava, terminava uma aula, amamentava, voltava, enfim, ficava até de noite, até que eu fiquei muito cansada. Falei, larguei as aulas da noite, porque eu morava em Valinhos. Então, não era aqui, Campinas. Então, era São Paulo, 20, né? 25 minutos da onde minha mãe morava, por exemplo, para ir embora.
Eu falei, não, até de noite eu não vou ficar. Fiquei até o período da tarde, depois ia embora. Só que esse cansaço, ele foi aumentando. E minha barriga lá, me incomodando, mas assim, acho que eu não estava nem preocupando tanto com a barriga. Era aquele desconforto, né, Vivi? Desconforto, comecei a ter escape de xixi, dores nas costas. Cheguei a travar 3 vezes a coluna. E foi passando. O Pedro foi crescendo, e eu lá, com a barriga e do mesmo jeito, me sentindo. Quando o Pedro estava com 4 anos, 4 anos se passaram. Tá. Eu comecei a atender uma médica, dar aula para ela, chamada doutora Lúcia Struckel. Tá. Falei que foi um guru na minha vida. Ela me examinou e identificou a diástase. Tá. Que ela falou assim, sua diástase é enorme, é severa, foi o termo que ela usou. Ela falou assim, você vai ter que fazer cirurgia para fechar isso daí. Você quer ter mais filhos? Eu falei, quero ter mais filhos. Então, você vai ter que esperar para fazer cirurgia. Eu não sabia o que era diástase na época. Eu nunca pensei em fazer cirurgia. E eu falava assim, gente, com um neném pequeno, não quero fazer cirurgia, eu quero ter mais filhos. Larguei mão de mim ali. Falei, bom, só com cirurgia que minha barriga vai ser eliminada mesmo. Isso porque, nesse meio tempo, nesses 4 anos, eu fiz academia. Tá. Eu sabia treinar porque eu sou treinadora. Sim, então, sim. eu ia para musculação, eu corria, eu fazia tudo. Não dava certo. Conforme manda o protocolo que você fazia. Eu fazia tudo que eu sabia ensinar, eu fazia para mim. Corria na esteira, fazia musculação, a barriga não ia embora. Eu falei, gente, será que é alguma coisa, alguma estética, alguma gordura, alguma... Procurei para fazer aplicação de enzima na época, fiz 10 aplicações de enzima e 10 massagens modeladoras. Tá. Chegou na 9ª, eu falei assim, gente, eu não vou mais. Eu não tive resultado. Nem com cinta, nem com a academia, nem com me frustrava muito, porque eu sou treinadora. Como treinadora não tinha resultado comigo, então minha autoestima muito baixa. E fora isso, o que ela descobriu, além da diástase? Anemia oculta. Por isso que o médico me examinou, por isso que eu saí do hospital com a barriga de grávida. Ela foi me relatando tudo, essa doutora. Porque eu contei tudo para ela. Sim, sim. Ela perguntou, me conta desde a gravidez. Eu fui falando. E ela falou assim, entendi, tenho certeza que você tem anemia oculta. Você vai fazer os exames e a gente vai verificar. E era realmente. E as taxas de ferritina e ferro sérico estavam tão assim, quase zerada, que ela falou assim para mim, ela assustou na hora que ela viu o meu exame. Ela olhou e falou, menina, eu não sei como você está em pé. Eu não sei como você está trabalhando. Suas taxas de sangue estão, né, muito baixíssimas, por isso que você está se sentindo assim. Aí ela foi começando a relatar. Por isso que você fica deprimida, por isso que você está em quadro depressivo, porque a gente, né, ela falou, gera tudo isso. Então, nesse tempo, foram 4 anos desse jeito. 4 anos assim. Eu cheirava. E eu falava pra minha mãe, eu tô sentindo o cheiro de mim, tô com odor, cheiro de peixe, cheiro de, sabe? Aí ela falava assim, menina, você tá com... Minha mãe falava, a gente não escuta, né? Minha mãe falava, você tá precisando de ferro nesse organismo, você tá com falta de ferro. E eu falava pro doutor Edson, que era meu obstetra, e ele falava assim, Viviane, a gente fez o hemograma, tá tudo bem no seu hemograma. Dava tudo bem no hemograma. Então, eu falava assim, dava tudo bem no hemograma, eu me sentindo deprimida, eu ali com a autoestima baixíssima, cuidando do meu filho, amamentando, fazendo, né, tentando dar a volta por cima de alguma forma. E, na verdade, era essa anemia carregada desde a gravidez, né? Imagine, ele nasceu, eu perdi muito sangue, fiquei um bagaço. Sim. Toda vez que eu ficava menstruada, eu também ficava tinha perda de sangue. Um bagaço. Porque eu estava tendo, além da anemia oculta, acho que por ter anemia, quando você menstruava, era muito. O fluxo era grande. Era gigante, era hemorragia que eu estava tendo.
E não sabia. Então, por exemplo, para subir uma escada, eu comecei a ficar tão debilitada que eu levava meu filho para a escola da casa da minha mãe, que era que ele já tinha 2 anos, né? Ele começou a escola com 2 anos. Eu descia, 6 casas para baixo. Era a escolinha do Pedro. Já viu o cansaço. Eu ficava ofegante. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Aí eu voltava, assim, arrastando as pernas. E eu sentava e eu media meus batimentos. Né? Eu sentava, estava muito alto. Eu parada. Eu não conseguia varrer um tapete, ficava ofegante. Comecei a piorar o quadro. Uhum. Então, né? O que já estava ruim, até inclusive em termos de autoestima, foi piorando. Piorou tudo. As pessoas, para você ter uma noção, as pessoas chegavam para minha sogra, conhecida, perguntavam se eu estava com AIDS. Oi? Porque eu engordei na gestação 13 quilos. Eu emagreci 20 quilos. Do que você está me vendo hoje aqui, que eu tenho 50, mais ou menos, eu cheguei a pesar 42 quilos. Nossa, então, muito magra. Sim. Né? Muito magra, muito barriguda, muito magra, barriguda. E o estado psicológico ruim também? O estado psicológico horrível, meu marido não entendia, então eu brigava muito com ele. Eu não queria sair, nossas brigas eram porque ele queria sair, ele gosta de sair. Eu não queria ver ninguém, eu não queria sair. Se eu fosse, eu colocava roupa larga e para não evidenciar o seu corpo. Para o Pedro sair também e não tirava foto. E se tirava foto, era sempre com ele na minha frente. E era assim, eu fui arrastando minha vida desse jeito, sabe? E para dizer que eu não me separei do meu marido, né? Quando o Pedro fez 2 aninhos, nós chegamos a nos separar mesmo. Tá. Então, eu voltei para casa dos meus pais nessa fase, né? E aí que começou a piorar minha anemia na casa dos meus pais. Porque minha mãe, era raro ter janta. Tá. Tinha almoço, tinha de tudo. Salada, legumes, arroz, feijão, tinha. Chegava na janta, era sempre um lanchinho, alguma coisa. Então, na minha casa, quando eu estava casada, eu fazia janta. Sempre gostei de fazer saladona, folha verde. Então, acho que minha anemia não piorou ali. Fui levando, né, daquele jeito. Mas depois que eu fui para casa da minha mãe, comi lanchinho no final do dia, piorou. Então, meu quadro... E quando, na verdade, você percebeu que você estava, vou chamar essa expressão, tá, Vivi? Que você estava no fundo do poço, Uhum. chamar assim, E que precisava fazer alguma coisa. Como é que você deu um despertar? Olha, a diástase, como ela falou que eu tinha que fazer a cirurgia, eu esqueci isso daí. Tá. Né? Eu falei... Então, já era... Eu esqueci. Mas não cheguei nem a ir olhar, porque eu parei um tempo de trabalhar, como eu estava dando aula de hidromusculação nessa academia, e personal, tinha umas 2 na época. Então, eu fiquei ali com a minha barriga. Então, quando alguém perguntava se eu estava grávida... Eu recebia sempre essa pergunta. Não, eu estou com diástase, a médica identificou, falou que só com cirurgia. Então, eu fiquei ali. Não fui atrás de saber o que era. Eu acho que eu não tinha nem vontade, porque essa anemia também me fez estagnar, parar. Né? Então, foram 2 coisas que me bloquearam, vamos dizer assim. Então, eu fiquei ali na minha vidinha que eu estava mesmo, dando as minhas aulinhas durante o dia... E ali cuidando do meu filho, da casa, e assim. Qual foi a pergunta mesmo? Volta. Não, quando é que você falou, não, do jeito que está, não dá mais para eu ficar? Aí quando eu descobri a anemia, né, que eu descobri as 2 praticamente juntas, bom, a anemia eu vou ter que tratar. Sim. Aí ela me passou soro com ferro na veia durante 6 semanas, para tomar. Tomou. E junto com medicação, alimentação, vitamina C, um polivitamínico junto com essa... indo para o hospital toda semana. Eu não esqueço, Dani, o dia que eu tomei o primeiro soro com ferro na veia. Parecia, juro por Deus, parecia que eu tinha levantado... Gasolina V-Power. Nossa, aí eu falei assim, gente, eu fiquei com uma energia que eu falava assim, gente... Eu tô me sentindo super bem hoje. Fui fazer faxina na casa. Falei pra minha mãe, eu tô me sentindo outra pessoa. Né? Parece que deu uma injeção de... Que nem você falou, power mesmo. G-Power. É. Gasolina mesmo. Eu me senti super bem.
Super bem. E aí, eu fui fazendo o tratamento, fui melhorando, Tá. anemia, fui voltando a ganhar peso, Tá. né? Aí, quando o Pedro tinha, foi 4 anos, né? Eu descobri. Quando ele tinha 5 aninhos, eu engravidei da Ana, Tá. né? Aí, a Ana nasceu, minha segunda filha. Só que a Ana começou a apresentar atraso no desenvolvimento dela. Tá. Comecei a perceber algumas coisas diferentes, ia nos médicos, enfim. Ela era muito quietinha, né? Era uma menina muito quietinha e muito molinha também. A gente puxava ela pelo bracinho, estralava o punho dela. Enfim, eu comecei a ir nos médicos. E aí, como eu comecei a perceber que ela não gatinhava, para sentar tinha dificuldade, para firmar o pescoço, eu larguei as minhas aulas. Tá. Para correr Pra só se atrás da dedicar a Ana. ela. Aham. E aí, nesse período de dedicação da Ana, né, que foi praticamente 1 ano correndo atrás de médico e nada, de descobrir nada, eu me larguei Completamente. completamente. Esqueci de mim, Que a prioridade né? era ela. A prioridade era ela. E aí eu ia para um médico, ia para outro, ia para outro. Não descobria nada. E me frustrava muito, porque os médicos não te escutam. Os médicos, assim, tem uns que parece que não tem sensibilidade nenhuma. Você tá ali, uma mãe que tem uma criança pequena que tá... Eu queria descobrir o que minha filha tinha, Aham. né? Eu não dormia direito à noite, enfim. E eu cheguei aí num médico, um neurologista, e muito insensível. No começo ele começou a investigar, não achava nada. Aí, depois de algumas consultas, eu pedi para ele, falei assim, doutor, não tem nenhum... Depois de algumas consultas, não. Depois de 1 ano, a Ana já tinha mais de 1 ano, que eu lembrei que eu estava grávida do 3º. Lembrei agora. Tá. Quando a Ana fez 1 aninho, eu já estava grávida do 3º, mas eu não percebi. Por conta da... A barriga já era grande. E aí você não se deu conta. Não me dei conta que eu estava grávida. Então, a barriga já era grande, então não percebi o crescimento da barriga. Como eu estava focada na Ana Clara, eu não percebi que eu estava tendo alguns sintomas de grávida. Tipo Tá. assim, sonolência, muita fome. Então, eu cheguei até a falar pro meu marido, a gente vai dar... Eu falei assim, nossa, Thiago, eu termino de comer, passa meia hora, eu tô com fome de novo. fome de novo. Ele virou para mim e falou, você deve estar com verme. Eu falei assim, nossa, será? Né? Porque eu não me liguei mesmo. Então, quando a Clara fez 1 aninho, eu fui, por exemplo, teve um final de semana que eu fui em 2 festas no mesmo dia. Como eu já recebi a pergunta que eu estava grávida, Sim. só que nesse dia foi de uma amiga minha chegou, Viane, mas está diferente, eu já tinha visto você. Você não está grávida mesmo? Eu falava, não, lembra que eu falei para você que eu tinha diástase, que eu tô com diástase, é grande, a barriga é aberta, tem um buraco no centro do abdômen, enfim. Não, mas, Viviane, eu tô achando que você está grávida. E numa outra festa, a pessoa também, você está grávida, não tá? Eu falei assim, gente... Aí eu falei pro meu marido, bom, deixa eu tirar essa questão da minha cabeça Na frente. também. Eu fui na farmácia, comprei um teste... E eu deixei para fazer mais à noite, quando o Pedro fosse dormir, coloquei a Ana. Aí eu fiz o teste, tipo, 9 da noite era. Fiz o teste. A hora que eu olhei, eu falei, gente, eu tô grávida. Aí eu levei pro meu marido. Falei, Thiago, eu tô grávida. Aqui tá falando que eu tô grávida. Teste de farmácia dá certo mesmo, né? Ele, eu não sei. Aí eu falei, não, vou fazer outro. Corri na farmácia, 9 da noite. Foi fazer outro. Aí fiz outro. E Positivo deu. também. Positivo. Aí eu liguei pro meu médico no outro dia. Ele marcou lá um ultrassom que ele tinha e simplesmente já tinha passado do 3º mês. O João já estava inteirinho, se movimentando, com perna, com braço. E aí já veio a preocupação. Falei, gente, eu não fiz direito o pré-natal. Como Sim. minha filha apresentou atraso, já... Nossa, doutor, pelo amor de Deus, já vê se está tudo certo. Já fiquei sabendo que era menino, na primeira consulta ali. E aí, minha cabeça piorou. Sim. Porque eu ia voltando nesse doutor. Eu estava grávida de 7 meses, na frente dele. E eu falei, doutor, não tem nenhum exame de sangue que poderia identificar alguma coisa na minha filha? Ele virou para mim e falou, deveria existir exame de sangue para ansiedade de mãe.
Tá. Falei, gente... Eu falei, não é ansiedade. Não é ansiedade, é preocupação. Eu tô grávida do meu 3º filho. Eu não sei o que minha filha tem. E eu não sei se meu filho vai vir com atraso também. Que era uma preocupação. E ele não me deu o exame. Não me deu. Aí eu continuei com ela fazendo fisioterapia, né? E foi descobrir, na verdade, o que ela tinha quando ela tinha 4 anos. Que aí eu tive que, na verdade, pagar um médico, um especialista, para identificar. Porque eu ia pelo convênio, ficava pulando de galho em galho. Então, a minha filha é autista, né? E fora isso, ela identificou com 2 anos, né? Que aí deram o exame de sangue para ela, que ela tinha hipotiroidismo. Tá. E a médica chegou e falou assim para mim, nossa, hipotiroidismo, se não é tratado desde o início da retardo mental. Eu tive que escutar isso também. Juro por Deus, nesse dia eu fiquei com vontade de sair da minha cadeira e pular no pescoço da médica. Porque acompanhava ela desde bebê. Via que ela não tinha firmeza no pescoço. Eu falava que ela era muito quieta, né? Aí eu comecei a estudar tudo isso e, né, a gente começa a estudar, você fica mais louca. Então, eu passei esse período todo entre o nascimento do Pedro... Até João. Até o João, por exemplo, completar 1 ano de idade. Passaram quase 10 anos. Eu ali já não tinha mais anemia, mas tinha diástase, minha autoestima baixa e preocupada sempre com as crianças. E chorava muito, chorava à noite, enfim. O João nasceu, vi que era perfeitinho. Inclusive, ele começou a ajudar no desenvolvimento da Clara, né? Porque ele fazia as coisas, a Clara queria fazer, enfim. Quando ele estava com o aninho, caçula, aí que eu fui procurar Aí saber. você deu um estalo. Aí eu falei, não, eu quero voltar a trabalhar, porque eu queria sair dessa depressão. Sim, sim. Eu queria sair dessa tristeza que eu não sabia de onde vinha, né? Aí eu falava assim, não, eu preciso voltar a trabalhar. Porque eu sempre gostei de trabalhar, acho que isso vai me ajudar. E aí eu comecei a estudar primeiro. Falei, deixa eu ver, o que é essa tal diástase? Aí que me despertou. O que é a diástase? Para quem está nos ouvindo e nos vendo. A diástase é afastamento da musculatura da frente do abdômen, onde toda essa musculatura, essa cadeia muscular está enfraquecida e ela não tem força para voltar para o lugar. Então, é aqui você está falando aqui bem baixo, né, do osso externo aqui quando termina, isso. Aqui, né? Tem vários tipos, né, de diástase. Mas em tese é um buraco isso. aqui. É um buraco no centro. Então, buraco por exemplo, no centro. Tá. A gente tem os retos abdominais, que é o primeiro músculo da frente ali, que é o que dá gominho, enfim. O reto abdominal, ele fica assim. Tá. Aquela linha escura que aparece na gestação da grávida, chama linha alba. Tá. É um tecido conjuntivo, né, de colágeno e elastina, que ele gruda um reto no outro, ele mantém um reto grudado no outro. Essa linha, pelo desenvolvimento do bebê, a diástase abdominal, ela é fisiológica na gestação. Porque o que tem que acontecer? Tem que acontecer a separação para o bebê se desenvolver ali no meio. Para abrir, né, Vivi? Para abrir. Tá. Porque o bebê vai crescer, então você precisa abrir para o bebê crescer. Para ele. Tá. E aí, hoje em dia, mais de 70% das mulheres afrouxa tanto esse tecido e os ligamentos, né, a musculatura toda, que esse tecido não consegue ter força para trazer o músculo, nem a musculatura volta para o lugar. Essas mulheres ficam com esse buraco no centro da barriga. E consequentemente, uma barriga grande. Grande, dependendo do grau da diástase, por exemplo, do tipo da diástase. A minha diástase era global, que era a abertura de cima até abaixo do umbigo. Então, tem a diástase que forma a barriga pochete, tem a diástase que forma a barriga ventral, aquela barriga mais caída. Tem a diástase que forma a barriga de estômago alto, que não existe barriga de estômago alto. Aliás, não existe estômago alto. É a abertura que está aqui em cima. Entendi. Então, a abertura da diástase está mais em cima, a abertura da diástase está mais na região umbilical. Ou está mais embaixo, ou a global, que dá o aspecto da barriga de grávida. Sim, sim. Né? Além dessa barriga ficar protusa para frente, né, vem outros problemas que a gente não liga que seja por conta disso. Então, pera lá, vamos dividir os assuntos aqui. Você está falando que aí você falou, pera, agora eu preciso cuidar de mim,
né? Você foi estudar para entender o que era diástase, porque todo mundo fala, né, Vivi? Mas ninguém diz exatamente o que é, da forma como você explicou aqui. Claro que isso mexe muito com a autoestima de qualquer pessoa, mas principalmente das mulheres. Você resolveu estudar. Aí, tá. Quem tem diástase, quais são os outros problemas secundários, que eu quero que você fale aqui, que acaba sendo a consequência de? O que eu posso falar? Então, posso dizer que a postura contribui ou não? A postura é um fator que é prejudicada. Tá. Então, né? por exemplo, deixa eu até me Se você acertar tem aqui. diástase, Tá. você não consegue manter uma postura alinhada com essa abertura na barriga, porque toda a musculatura abdominal, toda a camada de músculos profundos do seu abdômen estão enfraquecidos. Então, a pessoa não consegue ter a postura, Tá. né? Manter postura. Então, gera dor na coluna, Tá. pode gerar hérnia de disco, né? Porque a barriga está sendo toda puxada para frente e para baixo, Tá. na região do assoalho pélvico. Hérnia umbilical e epigástrica, por conta da abertura. Tá. Essa abertura fica ali, é um buraco. Então, por exemplo, a hérnia umbilical é um pedacinho do seu intestino que saiu para fora ali, Sim. né? Então, precisa corrigir, não tem jeito. Além de hérnias que pode aparecer, dores nas costas, principalmente na região da lombar, pode dar o intestino preso, né, por conta da má funcionalidade de toda essa região, por conta da musculatura enfraquecida. Pode dar escape xixi, incontinência urinária, né? Pode dar refluxo esofágico, que é o que eu tive tudo isso, praticamente. Eu não tive hérnia, mas eu tive todos esses outros sintomas. Então, na verdade, ok, nós já estamos falando aqui predominantemente das mulheres, mas os homens também, que pode ter um problema postural, também pode ter esses tipos de consequências, vamos falar assim. Homem né? também tem diástase. Homem também tem. Diástase é um problema que pode dar até em bebê. Bebê pode ter diástase, de criança pode ter diástase, que inclusive uma amiguinha da minha filha tem. Mulheres que nunca tiveram filhos pode ter diástase. Também. Então, é um problema que pega todo mundo, né? Então, não é só quem teve o bebê, não. E homem que, de repente, por uma questão postural. Não, todo mundo pode ter. Todo mundo. Mas a gente fala mais do público da mulher, porque é a mulher... que se incomoda mais. Não, é a mulher que se desenvolve mais por conta das gestações. Tá. Então, Tá bom, o público maior sempre é a mulher. Será as mulheres, sempre tá. vai ser as mulheres, por conta da gestação. Então, a diástase fisiológica é normal. Tá. Aí, quando essa barriga não volta para o lugar, forma a diástase patológica. Que é aí que vem, que traz todos esses problemas que você da relatou. mulher ter autoestima baixa porque não consegue perder barriga. Por quê? Autoestima baixa. Essa mulher não consegue mais vestir as roupas que ela tinha, não consegue mais colocar um vestido, não consegue fechar uma calça jeans, dependendo do tamanho da barriga. Ela não consegue usar mais nada e nada fica bom nela. Ela passa a se olhar no espelho de uma forma diferente, com desânimo, com tristeza, né? E vem todo esse problema de problemas de saúde mesmo, que vem em consequência dessa barriga aí toda enfraquecida, precisando de ajuda, né? Precisando de socorro. Ali a musculatura está pedindo socorro. Aí você foi estudar, Vivi. Você foi estudar para entender o que era, e aí? Me tornei especialista em vários treinamentos, né? Eu comecei pelo LPF, que é Low Pressure Fitness. Na época, essa técnica estava vindo da Europa para o Brasil. Tá. E quando eu pesquisei sobre diástase, apareceu esse nome Low Pressure Fitness. E eu fui ver o que era. O que é? Né? É um treinamento hipopressivo de baixa pressão. É um treinamento de baixa pressão. Por que ele é importante para essas mulheres? Porque quando a gente está com essa musculatura enfraquecida, aberta, sem tônus, a gente tem um aumento de pressão dentro do nosso corpo. Todo ser humano tem esse aumento de pressão, que é uma pressão né, que chama PIA, pressão intraabdominal, tá, torácica e pélvica. Essa pressão, ela acontece em todo esforço que a gente faz. Então, por exemplo, na hora que a gente vai levantar dessa cadeira, o corpo gera uma pressão de dentro para fora. Lá por dentro, eu falo. Parte interna. Tá, que eu preciso fazer. Na hora que você pega
um peso, a hora que você pega seu filho no colo, a hora que você vai tossir, espirrar, defecar. Todos esses momentos, gargalhada, risada, vai gerando uma pressão, que é a PIA, pressão intraabdominal. Por isso você fala, tô dando risada até doer. E até doer, né? Tá até doendo. Essa pressão é normal. Tá. Então, por exemplo, o exemplo que eu dou, ela é torácica, abdominal e pélvica. Tá. Então, se uma barriga, uma parede do abdômen, imagine que isso aqui é um abdômen fortalecido, normal. Normal. Ele tá saudável, esse abdômen. Tipo da Dani. Tá, tipo meu. Aí, a Dani vai levantar da cadeira, vai tossir, vai acontecer alguma coisa com a Dani. Toda vez que acontecer, você tossir, dá aquela pressão na parede do seu abdômen. Se o seu abdômen está forte, ele equilibra e gera essa pressão. Tá. E a mesma coisa o assoalho pélvico. O assoalho pélvico saudável, ele é forma de rede, ele sustenta todos os órgãos de baixo, sustenta tudo ali. A mesma coisa que vem essa pressão para cá, vai para lá. Se a musculatura está saudável, baixo, tá. Ela sustenta, ela sobe. Certo. E a da barriga, ela entra. Certo? Ela segura essa pressão, imagina um soco. Tá. Quando tá com diástase abdominal, tá com um buraco ali no centro. E aí, o que acontece? Essa pressão, ela vai com tudo. E aí, o que acontece? Estufa a barriga o tempo todo. Essa barriga vai estufando. E eu também tenho o escape do xixi, porque não tá... vai gerando pressão numa musculatura fraca. Aí, começa a escape xixi, até chegar ao prolapso, né? Que é a bexiga já saindo para fora e correr para fazer cirurgia. Então, isso daí é equilibrado com uma musculatura com tônus muscular funcional, que sustenta, inclusive, seus órgãos internos no lugar e sustenta a sua coluna vertebral no lugar. Tá. Por isso que a gente precisa dessa barriguinha no lugar com tônus muscular. E nós não estamos falando de abdômen trincado, né? Não. As pessoas entenderam, tem nada a ver com isso. Nós estamos falando aqui de um corpo funcional. De um abdômen funcional. Tá, fique claro isso, tá. Porque ele precisa ter essa função para segurar tudo que eu te falei aqui. Se ele está sem essa função, seus órgãos internos, toda vez que dá essa pressão, são jogados contra a parede do abdômen. Fora que eles estão tudo fora do lugar. Eles estão fora do lugar, eles não estão mais no lugar. Tá. Porque a musculatura não está sustentando. Tá. Se está tudo fora do lugar, você concorda comigo que nada vai funcionar direito. Seguramente. Né? Sim. Então, o pessoal não entende que isso precisa ser reabilitado. Não é por conta... Eu deixo bem claro para as minhas alunas. Você me procurou por conta da estética, por conta do abdômen, por conta da melhora da sua autoestima. Mas você vai notar melhora em tudo. Você vai notar no seu dia a dia, na sua disposição, nos seus movimentos, na sua energia. Você vai notar melhor em tudo. E aí, o que você está falando, Vivi, vê se eu... assim, porque eu te acompanho, me corrija se eu estiver errada. Claro, principalmente são mulheres que lhe procuram, que vão determinantemente por conta da autoestima baixa, a barriga que está incomodando, e aí você vai fazer uma avaliação prévia, conversar com ela, entender o que acontece. Você vai começar com uma movimentação corporal, para deixar o corpo funcional. É isso. Exercícios específicos. Tá. Que vão trabalhar toda essa cadeia muscular de forma profunda, de dentro para fora. Pode falar, de repente, 1 ou 2 exercícios, Vivi? Olha, treino respiratório. Respiratório. Junto com a ativação abdominal do transverso. O hipopressivo, que eu falei aqui, que é um treino de baixa pressão, ele é um treino respiratório e postural. Então, para reabilitar uma diástase, a gente precisa de algumas vertentes aqui. Por exemplo, melhorar a postura, porque quando você melhora a sua postura, você já consegue ativar melhor seu abdômen. Então, na verdade, por exemplo, a postura que você está falando é sentar corretamente. Manter a postura. Vai ficar conseguir sentar, porque as pessoas não conseguem manter a postura por conta do abdômen enfraquecido. Tá. Entendeu? Então, tem que começar já com a postura. Então, são exercícios posturais, respiratórios, de ativação de músculo profundo, principalmente da cinta natural. E musculatura do assoalho pélvico também. Onde fica a cinta natural, Vivi? É o transverso, lá por dentro do abdômen. Quer que levante e mostre aqui? Eu quero. Samuca, vê se você consegue ver. É aqui, ó. Deixa eu tirar o casaco. Só para ela mostrar. É no centro do seu corpo. A cinta natural, ela abraça aqui
o seu abdômen. Essa é a cinta que ela está falando. Ela abraça, ele vem lá das costas, ele pega lá nas costas e abraça seu abdômen. Tá. É uma cinta mesmo que a gente tem lá por dentro, que é um músculo que chama transverso abdominal. Todo mundo tem. Todo mundo tem o transverso do abdômen. Tá bom. E esse transverso do abdômen abraça a sua cintura e ele sustenta tudo no lugar, tanto os órgãos internos Quanto da a postura. da coluna vertebral também. Tá, entendi. Tá? Obrigada, Vivi. Aqui o pessoal pediu para você repetir para pegar direito na câmera. Agora volta aqui para você ficar mais perto do microfone, para a gente voltar à conversa. Você estava falando, entendi que você estava falando ali. Eu vi. Você está falando da questão postural, da questão respiratória, para você fortalecer também a cinta, né, que você está colocando aqui, abdominal. Eu vi, que eu achei super interessante, que lá no seu Instagram, você chama, né, os seus seguidores, as suas alunas, para fazer, que eu achei muito bacana, exercícios que eles não são... hiper, mega, blaster complexos. Uhum. Eles são exercícios funcionais, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, e que todo mundo consegue fazer. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue fazer. E aí o que eu entendo quando você está fazendo as suas lives ou fazendo os seus vídeos, é a constância, Vivi. Constância, não tem como. Não tem, porque músculo é uma coisa que a gente ganha. Tá. A gente tonifica, fortalece. Tá. Mas que se você passar uma semana, 2 sem fazer, esquecer dele ali, ele vai enfraquecer. Ele vai amolecer, ele vai enfraquecer. Então, a gente precisa, mesmo porque nós mulheres, a gente começa a perder colágeno e elastina, vamos colocar de 25 anos para frente. Tá. E querendo ou não, os músculos, todo esse treinamento que eu falo aqui, principalmente hipopressivo, o treino respiratório que eu falei que faz o estiramento do músculo da fáscia, esse estiramento que está nas posturas, em todos os movimentos que a gente faz, ele estimula o colágeno e elastina para o seu corpo de forma natural. Então, ele é importante para a gente, para a questão muscular, ele é importante por conta da flacidez, ele é importante por conta da estética, postura, tá, né? E ligamentos também, né? Que a gente precisa desse colágeno e elastina para o resto da vida, vamos dizer assim. Então, ele vai diminuindo. Então, o treinamento vai te ajudar a melhorar a produção de colágeno e elastina. Tá. O treinamento vai ajudar você a manter uma composição corporal boa, funcional, para você ter um corpo saudável, além de ter um corpo bonito, mas funcional. E tudo isso leva você a melhorar a sua autoestima, a melhorar a sua cabeça, enfim, melhora tudo. Todas as funções sanguíneas, todas as taxas, né, do nosso organismo melhora com o treinamento. E massa muscular é super importante também, né? Você estava falando aí que você começou a estudar, que aí você trouxe métodos, criou também o método Vivi Me Treina. Isso, né? Criei. Mas pelo que eu entendi, acompanhando e conversando com você anteriormente, você começou a aplicar esse método, né? Antes de você criar o seu próprio, em você. Comecei a aplicar em mim. Tudo que eu estudava, eu ia aplicando em mim. O que você começou a sentir? Qual eram ou quais foram, né, os principais impactos ou os primeiros impactos que você falou, opa? Primeiro, a respiração. Tá. Né? Porque ninguém treina a respiração. É verdade. Hoje em dia, o pessoal tem mais consciência disso. Ninguém para pensar na sua respiração. E a respiração diz muito sobre nós. Se você tem uma respiração muito acelerada, você vai perceber uma pessoa mais agitada. Uhum. Se você tem uma respiração mais, né, lenta, mas é uma pessoa que está com depressão, mais, né? Então, quando a gente leva um susto, a respiração muda. Quando a gente está treinando, a respiração muda. Então, a respiração, ela é de acordo com aquilo que a gente está sentindo conforme a gente vive. Eu nunca tinha parado para pensar na respiração. Tá. E a respiração, ela envolve muitas funções dentro do nosso corpo. Dentro do nosso músculo respiratório, que todo mundo acha pulmão, tem que trazer o ar para o pulmão, mas nós temos um músculo respiratório que chama diafragma. Isso. Esse músculo, ele está entre a cavidade torácica e abdominal, ele está aqui. As costelas, né, a caixa torácica dele ali, do músculo respiratório.
E, querendo ou não, quando você começa a treinar a respiração, você sente muita dificuldade. É verdade. Então, quando eu comecei a treinar minha respiração e com a postura, que eu ficava em pé, de frente para um espelho, com a mão aqui nas minhas costelas para ver o movimento que eu não tinha. Tá. Não tinha movimentação de costela. Meu diafragma era hipertônico, muito duro, rígido. Então, eu não tinha essa expansão na respiração. E isso interferia em muitos problemas, inclusive desvio postural, dores nas costas, interfere por conta do diafragma ali, preso. Então, dentro do nosso diafragma, passa cavidades muito importantes. A aorta, muito importantes para o nosso corpo. Então, quando eu comecei a treinar a respiração, eram, tipo assim, a técnica falava treinar 5 minutos. Tá. Então, eu começava a treinar, colocava o cronômetro ali, o relógio. Esses 5 minutos pareciam 5 horas. Era torturante no começo, porque eu ficava olhando no relógio e falava, gente, não passa a hora. E eu, treinando a respiração ritmada, gerava muita dor na coluna, parecia que a coluna ia quebrar no meio, né? Então, isso é natural, porque ali, nessa respiração ritmada, eu já estava acionando minha cinta. Lembra que eu falei que a cinta abraça a nossa coluna? Sim. Então, ela apertava ali por dentro, gerando essa dor que eu estava sentindo. Eu persisti e fui levando a técnica hoje, para mim, é a melhor coisa que eu fiz da vida, eu não largo mais, eu faço todo santo dia esse treinamento. E todas as minhas alunas que persistem, que passam por esse processo de dificuldade de respirar, muitas tinham asma, não tem mais quase quadro de asma, porque melhorou a capacidade respiratória. Melhora muitas funções do corpo, né? Inclusive de movimentos corporais. Então, elas falam que LPF é vida, hipopressiva é vida. Isso ficou esse nome. E aí, na verdade, você foi percebendo a melhora em você, foi resgatando primeiramente, né, eu acho que o seu lado emocional. Depois, você foi vendo os resultados físicos. Também. Né? Acho que é isso, melhora, né? tudo, até com os seus outros treinamentos. Exatamente. Então, você foi vendo a sua melhora enquanto saúde. Depois disso, fisicamente, você começa a ver a melhora, né, Vivi? Porque eu acho que é um processo, fisicamente, né? Esteticamente. Tudo. E aí, você recupera a autoestima. Recupera a autoestima. Na hora que você aí recupera. Então, aí na hora que você recupera a autoestima, o que você começa a fazer? Você enxerga um monte de coisa que você não enxergava antes. Eu falo que a gente passa a viver. Você enxerga que você pode fazer coisas, que você é capaz de fazer mais projetos, que você é bonita, que você é capaz de se sentir bem em qualquer roupa, que você se sente bem, que isso irradia. Falam que a energia da gente, a luz, né? Ela irradia 7 metros a distância à sua volta, né? E aí você passa a irradiar e a viver mesmo. Parecia que eu não vivia mais. E aí eu passei a viver, porque aí eu não tive mais problemas. Eu não ligava todos os problemas que eu citei aqui, do refluxo, disso, dor nas costas, dor, desconforto na relação também, né, com o parceiro. Você não associa a tua musculatura. E aí, quando eu comecei a colocar tudo no lugar, minha musculatura voltou para o lugar, afinou minha cintura, meu corpo começou realmente a ter curvas de como tinha antes, enfim. E você eleva a sua autoestima, começou a melhorar tudo. E aí eu fui ligando as coisas, falei, gente, eu tinha refluxo por conta da musculatura fraca, eu tinha dor nas costas, não tenho mais nada. É tudo funcional hoje tudo funciona muito bem, graças a Deus. E isso me levou a querer levar isso para mais mulheres. Sim. Porque deu muito certo com você. Deu muito certo comigo. Né? Deu. Eu acho interessante, a gente está caminhando pro final, porque conversa boa passa muito rápido. O que eu acho interessante é que nesse seu movimento, nesse seu treinamento, vou chamar dessa forma, você usa, como você bem falou, a respiração. Você usa a movimentação do corpo, né, em termos de funcionalidade, né, não é nada mirabolante. Pelo contrário, é a constância, como você disse, porque aí eu acho que você cria o hábito de movimentação. Isso te traz bem-estar, isso você vê que você está bem em termos de saúde, você está disposto, você fisicamente também se sente mais
acho que aceito, vou explicar assim, talvez, mentalmente, fisicamente, né? Você se aceita, você se olha melhor, Você né? se olha melhor, você começa a ver que coisas que antes eram difíceis você executar, em termos de movimento, hoje você executa. Uhum. Então, cria um ciclo virtuoso de tudo isso, né? Com mensagem final, Vivi, o que é que você pode deixar para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo? Eu quero lembrar para quem não está nos vendo, só ouvindo, a Vivi é muito miúda, né? Porque tem pessoas que às vezes não estão nos vendo, estão só nos ouvindo, ela é muito miúda, mas muito bem, tudo no lugar, e aqui eu não estou falando de estética, eu estou falando realmente de composição corporal, né? O que você pode falar para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, como mensagem? O que você quer deixar do tipo, gente, presta atenção? Para elas prestarem mais atenção nelas. Prestar atenção no que o corpo delas está dizendo. Muitas vezes o corpo da pessoa está pedindo ali socorro e ela não está entendendo isso. Então, para elas se olharem mais e verem o que está acontecendo comigo, porque eu segui um caminho que estava errado. Então, preciso seguir um caminho certo. O que está acontecendo comigo? Eu tenho diástase, eu tenho que procurar quem? Um especialista em diástase para resolver o problema. Senão a pessoa fica batendo a cabeça de um lado para o outro e não resolve. Então, se olhem, percebam o corpo de vocês, cuidem de vocês, né? Porque o nosso corpo é o nosso templo aqui, né? O nosso corpo é o templo da nossa alma. Então, se o seu corpo não está funcional, a sua alma não está bem. O espírito não está bem. É verdade. E nada está bem na vida. Então, a gente, quando começa a cuidar do corpo, a gente está cuidando da nossa mente, a gente está cuidando do nosso espírito, da nossa alma, a gente está cuidando de tudo, de todo esse alinhamento que a gente precisa ter de dentro para fora, para a gente ter o equilíbrio emocional correto aí para você viver uma vida mais feliz, mais centrada, mais presente. Isso, né? presente. Que a gente tem que ter a presença e prestar atenção no momento presente, no momento agora. Vivi, quem quiser te achar, quem quiser saber sobre mais o seu curso, o seu treinamento, aonde te acha? No meu Instagram. Qual é o Instagram? @Vivi me treina. @Vivi me treina. Vivi, olha, eu conheço mais coisas da sua história, mas assim, realmente a gente está chegando no final. Eu acho muito interessante que você falou aí da integração corpo, mente e espírito, né? Porque se a gente não está bem fisicamente, que é o nosso corpo, nosso templo, né? É nosso templo aqui na Terra. O resto não tem sentido, né? E a recíproca é verdadeira. Se a mente não está sã, o corpo também não está bem. Não. Se o espírito não está bom, o restante também não está bom. Então, cuidar dessa integridade, estar atento aos sinais que você colocou muito bem na sua conversa, na sua fala. Sinais que o corpo dá, né? Sinais que o corpo dá, né? E que não adianta somente adquirir um treinamento, é necessária a constância. A constância. A constância. Tudo a gente tem que ter constância. Dedicação. Dedicação, né? Disciplina um pouco. Para você alcançar realmente o objetivo que você quer. Porque o que eu vejo as pessoas começa. Elas nunca conseguem chegar no objetivo que elas querem e nunca vão se sentir felizes como elas deveriam se sentir. Sempre com aquela frustração, né? De, eu não dou certo, eu não vou. Por quê? Porque não tem a constância. A constância vai libertar o seu corpo, vai libertar seu espírito, sua alma, vai te deixar bem, equilibrado, conectado com Deus. Né? A constância vai te levar a caminhos que a pessoa jamais imaginou. Então, a constância é muito importante no treinamento. Como tudo na vida, Como né? tudo na vida. A constância, a disciplina e a determinação. Isso. Olha, eu quero fazer um brinde de saúde, né? Muitíssimo obrigada por você estar aqui, pelo seu tempo mais uma vez. Obrigada. Você que nos acompanhou, fique com essa mensagem, a constância, a disciplina e a determinação. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá. Obrigada.